Boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos ver como é que vocês estão me ouvindo aqui o som. Testando tudo certinho, vamos entrando ao vivo falar de obesidade infantil. Eu e Paola de Nápoles. Vamos observando aí a turma chegando, pessoal. Tudo bem, pessoal? Hoje é um papo legal, viu? A gente entrou um pouquinho antes para falar sobre obesidade, que a gente tem bastante dúvidas do pessoal, né? E a gente vem resolver essas dúvidas de vocês, né? Para entender melhor essa doença que é a obesidade infantil, né? Então, turma, boa noite, Kelly, boa noite, Renata, boa noite, Janete, Julinha, boa noite todo mundo. Acho que eu vou ficar sem óculos, né? O óculos tem um problema que ele atrapalha o reflexo, dá muito reflexo. Obrigado, Kelly, que legal, gente. Tá dando pra ouvir bem o som? Vocês estão me ouvindo bem? Não tá travado, não, o som, tudo nada? Janaína, boa noite. E a doutora Paola chegou. Vamos aceitá-la como nossa parceira. Paola vai aprontar hoje. Eva, Oba! entrei, deu certo. Deu certo, tá Que ouvindo bem? bom, gente. Que Oi, legal. tudo bem? Nossa, vamos escolher um filtro aqui, né? Porque olha. Eu vou Ai, pôr. mulher, tudo igual, gente, socorro. Mas eu me divirto com isso aqui, tá? Eu não vou mentir, não. Olha isso, belíssima. Jesus, que figura. Ai, que bobeira. Vamos usar esse aqui. Oi, gente, tudo bem? Dá pra me ouvir? Acho que dá, Eu tô né? ouvindo super bem, nossa, tá super bom. E você, tá me ouvindo bem? Eu tô, perfeitamente. Ai, vamos. A gente entrou antes da hora. Porque às vezes também a gente tenta entrar na hora, cai, esse Instagram é super complicado, né? A gente entrou, vamos fazer umas perguntas e respostas antes? Vambora, vambora. Eu Bora. tava vendo o pessoal clicando muito, aí a Marina, 100% aí. Olha lá. Paola, preciso trocar um plantão. Ó, o Reinaldo já tá pedindo pra trocar Ai, plantão. Rinaldo, olha, meu filho, nem eu sei mais da minha agenda. Minha agenda agora, quem sabe a Só Deus, Érica. Ah, só por só Deus, mas Deus. eu perturbo você, perturbo mais você do que tudo. É, Jesus. nossa, Será que. Como? situação do plantão cada vez mais difícil. Nossa, gente, sim. Cada vez pior. Gente, eu fiquei ótima com esse filtro. Ai, Deus me conserve. Como que faz pra colocar o roxo, Pedro? Você que é todo high-tech. Eu não Então, sou high-tech. Eu não sou high-tech. eu vou também, eu vou tentar aqui, como que faz aqui? Eu tô tentando descobrir uma sala, tem uns bagulho muito louco aqui, acho que tem um filtro que aparece a pergunta atrás de mim, eu acho. Ó, Nossa, a olha, gente eu botei filtra muito. nossa, Olha como é que faz isso. perdi, Adoro essas perdi, coisas. aparece atrás de mim, mas eu não consigo pôr na pergunta, gente. Bom, eu vou fazer a pergunta, Vamos. a Paola responde, certo? Meu Deus, vamos tentar. O esquema mais clássico, pronto. Porque o Ah, eu queria meu deixar tá essa no live meu roxa. Eu acho que as pessoas conseguem ir na perguntinha aqui do lado e perguntar. Não também tem na. uma interrogaçãozinha? Aí pergunta, aí eu acho que o host é você, você consegue ver, escolhe pra gente responder. Aí quando for Isso, umas 9 a gente vai pra live mesmo. ele entra na frente, né? Olha, É, eu Paulo, tem acho. essas perguntas que eu fiz aqui. Deixa eu ver, ó. A Renata tá falando que o som não tá muito legal. Vou puxar um pouco o microfone e dar uma mexida aí para ver se escuta. Ah, melhor. Cortei o dedo. Cortou? Tá sangrando? Mas não sabe quando passa no papel? É, só por Deus. Ai. Terrível de ruim. Ó, vamos lá. Olha essa pergunta que começou. Tem uma pergunta quentíssima que a Camila Felícia perguntou na minha caixinha. Leite materno ou fórmula causa Forma. obesidade? Sim. Essa é a pergunta, ela é muito até, às vezes até meio técnica. Mas assim, né? Os pacientes do leite materno
tem uma velocidade de ganho de peso inferior aos pacientes que tomam fórmula, tá? Então, eles ganham peso mais lentamente. Quem toma fórmula ganha peso mais aceleradamente. Foi até pensando nisso que os gráficos se modificaram. Quando a gente era criança, né, Pedro? Utilizava o impercentil. Hoje, já desde 2006, a gente utiliza a Score Z, porque também foi pensado nisso. Então, o bebê da fórmula, ele tem uma velocidade de ganho de peso maior. Por quê? Porque a fórmula, na grande maioria das vezes, ali se você olhar, o primeiro ingrediente ou é maltodestrina ou é xarope de glicose. Alto índice glicêmico, dispara a insulina e a gente altera aquilo que a gente chama de programação metabólica, que é um nome muito técnico que a gente utiliza para falar sobre os 1000 dias de vida. Desde o momento que a criança é concebida, na verdade, desde antes, até fazer 2 anos. Então, o bebê que utiliza a fórmula, ele é o bebê diferente do leite materno. Ganha mais peso, tem uma velocidade de ganho de peso maior e a gente tem uma chance, então, aumentada de ter doenças, não só na vida adulta, mas também na infância. Entre elas, a obesidade. Exatamente. Né? Entendeu? Mas isso não é só por conta da composição da fórmula, né, Pedro? Também tem a questão da ansiedade do adulto, porque no peito não tem o dosímetro, então a gente não consegue ver quantos ml o neném tá mamando. E na mamadeira, às vezes o cuidador faz aquela quantidade de ml, porque a gente que é pediatra, a gente calcula certinho. E o cuidador às vezes faz a quantidade de ml que ele acha, ou baseada no rótulo, e fica naquela ansiedade, enquanto o bebê não terminar de mamar tudo, aquela mamadeirinha, ele fica ansioso, meu Deus, não mamou tudo, sendo que a criança tem essa capacidade de autorregulação, de mamar quando ela está com fome e parar quando ela está saciada. Então, é uma coisa que também interfere na questão do ganho de peso e de outras doenças. Então, sim, o bebê da fórmula tem uma chance muito aumentada de ter doenças em relação ao leite materno. E outra coisa, o leite materno, ele é uma das únicas coisas que consegue reverter a questão da programação metabólica. Então, por exemplo, a mãe que teve uma restrição de crescimento intrauterino, ou um bebê que ficou giga, aquele bebezão dentro da barriga, a mãe que teve uma diabetes gestacional, alguma coisa que programou essa criança, o leite materno ele é capaz de reverter isso. Ele protege para todo o resto da vida do indivíduo. Não é só no momento que está amamentando. O leite materno, se pudesse, a gente vendia engarrafado, mas não faz isso, não dá. Não tem como, não pode. Porque olha, a natureza é incrível. Ele faz toda a diferença. Mas vamos ver, tem mais aqui na caixinha agora nossa, aqui, ó, do pessoal que está entrando com a gente. Fala, Joia. Aí, começo deu certo. Deu certo. Meu bebê tomou as vacinas 2 meses, que eu posso fazer para dar uma aliviada. Essa é um clássico, não tem tanto a ver com a obesidade, mas essa é boa de responder, viu, Paola? Essa é boa, é. O problema da vacina de 2 meses é o componente da pertúrcia, né? O componente celular da pertúrcia. Então, quando a gente faz a vacina celular, né, que é na rede particular normalmente, ela não dá tanta reação. Então, pode fazer analgésico, pode fazer compressa fria, põe aquela folha de repolho gelada, sabe? Você ouviu falar dessa? Essa da folha de repolho não, mas eu já adorei. Pode pôr na perninha. As mães usam muito folha de repolho gelada no peito quando tá com mastite, inflamado e tal, sabe? E dá para usar, nossa, ajuda bastante. Pode fazer analgésico também, compressa geladinha. Eu sempre oriento também pôr no colinho, porque lembrar que quando vacina dói mesmo. A gente sabe que dói, mas o bebê não tem ideia do que está acontecendo. Então ele fica mais irritadinho. Então, colinho. A própria analgesia do leite materno, né? Amamentar durante, por exemplo, a vacinação. Eu ensino também fazer, em vez da folha de repolho, que eu já achei o máximo, fazer compressinha com chá de camomila natural gelado. A gente pode usar óleo essencial de hortelã no difusor, melhora bastante a dor, mas quem tem refluxo não indico. Pode usar lavanda, que acalma, e a própria camomila. Legal. E lembrar que, né, se o paciente ficar muito, muito irritado, realmente compensa fazer analgesia. Tá? Mas a analgesia é sempre o último caso. Às vezes a gente acha que vai ficar, acaba dando antes, sabe? Por insegurança ou por falta de informação. Não, fica de olho no neném e aí, se precisar, a gente medica. Se não precisar, melhor. Bom, é isso mesmo. O que mais? Ó, vamos puxar aqui mais uma aqui, ó. A Kelly perguntando, até hoje, 3 anos e 5 meses, eu não quer sair do peito. Ai, meu Deus, Kelly. O meu não tá aparecendo essa pergunta. Não apareceu para você? Então, não. Vou fechar. E aí eu faço... Oi, Rafa! Rafael Machado, gente, eu sou fã dele. Amei fechar aqui. Apareceu?
Apareceu o amamento até hoje, 3 anos, 5 meses, ela não quer sair do peito. Ó, é difícil perguntar isso para um pediatra, sabia? Porque a gente é a favor do aleitamento materno, até 2 anos ou mais, né? A gente acha assim que o melhor momento de desmame é o melhor momento em que a mãe e o bebê estão prontos. É uma decisão que é desse binômio, não é uma decisão de mais ninguém. Então não é porque alguém falou, nossa, não sai do peito, não. Não é aí, não é por aí. É quem sabe a mamãe, eu errar. É a mamãe e neném. Certo? Eu acredito muito mais num desmame tranquilo, muito mais baseado em amor e carinho do que na choradeira, assim, deixar a criança chorar. Eu e Pedro, a gente é unânime nisso, né? Deixar a criança chorar não dá, porque libera muito cortisol. O cortisol, ele é deletério para neurodesenvolvimento, ele marca circuitos neuronais. Então, a gente não é a favor. Então, assim, eu sempre converso com as mães para elas incentivarem a criança a falar ou através de gestos o que a criança está sentindo. Porque ele vai até o seio materno não necessariamente porque está com fome, às vezes vai para aconchego. A criança tem um monte de sentimentos que ela não sabe dar nome. Então a gente tem que identificar e tentar ajudar eles a dar nome para esses sentimentos, criar estratégias, tá com dor, quer colinho, quer afago, sabe? É mais ou menos por aí. Né, Isso Pedro? se Não sei torna aos qual. poucos, né? Você consegue ensinar a criança, ó, agora é hora só do colinho, não é hora do mamar e tal. E Isso. devagar, né? Quanto menos forçado, melhor, né? A gente fala do desmame gentil, né? O desmame gentil, Uhum. você ter o menos possível de traumatizar a criança ali. E é um desmame que vai e volta, tem hora que a criança quer mais, a criança quer menos, e vai devagarzinho, até o momento que consegue desmamar. Mas é o Exato. engraçado, o desmame é muito mais simples de fazer na madrugada do que durante o dia, às vezes, no bebê, né? E na madrugada, se você dá um afago, um aconchego, a criança já sente, já descansa e dorme, né? É. Mas no outro dia, às vezes, tá ligado na pilha, aí que é o peito de todo jeito, aí fica difícil. E lembrar que, exatamente como você falou, esse processo não é linear, não é igual um adulto que entende o que está acontecendo. Então ele vai, um dia vai querer, no outro ele não vai entender muito bem, no outro a gente vai explicar de novo. E outra coisa que a gente sempre fala também é garantir a nutrição durante o dia. Então, avaliar a alimentação da criança está adequada, está comendo alimentos saudáveis, coerentes. Porque se a gente também começa a trocar por tranqueirada, dificilmente a gente vai conseguir vencer essa batalha. Exatamente, pessoal. São as duas causas que a criança acorda na madrugada, né? Ou ela quer carinho, ou ela quer fome É, mesmo. Não comeu durante o dia, tem necessidade calórica. Paula, o que exato. mais? Tá mais O uma que antes mais? de Vamos mais uma aí começar antes o da gente. próximo. Vamos. Ah, essa aqui já serve de introdução até, né? Em Ó. nome de Jesus e amém. Todinho, né, companheiro de aventuras e de doenças também, né? Pelo amor de Deus. Só aquela caixinha lá já dá um susto na gente, porque ela é de alumínio por dentro. Já começou mal. Começou péssimo. Eles Todinho faz têm mal pra eu criança. não sei nem exatamente quanto que o todinho faz mal para todo mundo. Se eu falar que é só para criança, eu tô mentindo. É isso Eu quero mesmo. ver a tabela nutricional. O que que acontece? A hora que você lê lá, soro de leite reconstruído, leite integral, cacau, açúcar, gordura vegetal e gordura trans. E mais um monte de estabilizante. Aí a gente tem que ver quantos gramas de açúcar. Geralmente tem quase 20 gramas de açúcar por porção. E a recomendação é até 25 gramas de açúcar adicionado por dia pela OMS para crianças maiores de 2 anos. Então, quer dizer, um todinho já mata no dia. Nutricionalmente falando ali, não tem nada que compense. Ah, vamos colocar, tem vitamina A e C. Não justifica você comer ou oferecer um alimento ruim porque tem vitamina A e C. Igual a margarina Becel lá, que tem ômega 3. Mas a margarina, você dá um susto nela, vira isopor. Porque é muito parecido aquela estrutura química ali. Então não justifica você comer um trem horroroso por conta de um ômega. Entende? Então, assim, isso aqui para mim não é uma estratégia. Não é nem pra gente que é adulto, nem pra criança. Mas lembrar que o assédio é incrível. É um dos temas da nossa live de hoje, né? O assédio é sensacional. Seu companheiro de aventuras. Entende? Aí o Eu negócio é todo começo. desenhadinho ali. Então, assim, né? Companheiro de aventura, mas também de doença. O grande problema aí, que até já vai servir como uma introdução aí do que a gente vai falar sobre obesidade, é o ultraprocessado, né? É, Esse é o grande vilão nosso do dia a dia, de todos os nutricionistas, nutrólogos.
o pessoal que cuida da nutrição das crianças, dos adultos. Os ultraprocessados são alimentos que a indústria faz e coloca muitos conservantes, muitos estabilizantes, Sódio, muito açúcar, gordura trans, é isso sódio, aí. põe tudo para que Exatamente. aquilo não estrague e num caminhão que vai chegar até o supermercado e do supermercado até a sua casa. Então, esse é o grande vilão, nós vamos brigar com ele. Esse que é o Esse é um dos nosso piores povo. mesmo, sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, aí a gente vai meter o pau. Vou começar para a live. A Nestlé, né, apareceu aí, todo mundo viu, notificou aí para todo mundo que a Nestlé vazou uma conversa entre seniors e eles ali falando que, admitindo que mais do que 60% dos produtos não são saudáveis e que nunca seriam saudáveis, mas eles não auditaram a linha infantil. Porque se eles auditassem a linha infantil, pelo amor de Deus, né? O composto lácteo, a gente vive falando de composto lácteo aqui, 50% é leite, o restante é açúcar e aditivos. É um composto ultraprocessado, aquilo não tem indicação para nenhuma faixa etária, nenhum. Então eles nem começaram, porque se fosse começar pela nutrição infantil, já estava ali mais, se fosse sincerão mesmo, eles iam falar, ó, 100% dos nossos produtos não são saudáveis. Nem a água da 99,999, nada. nem a água da Nestlé presta. Porque assim, o que acontece? A gente tem que pensar no, no valor histórico da história do nosso país, né? Vamos pensar primeiro no Brasil. Né? A gente vivia há 40 anos atrás, nos 80, quando eu nasci, olha que beleza, hein? Puta, agora entreguei a Olha, eu nem idade. vou falar de quando que eu sou. A gente tinha quase 20% de desnutridos no Brasil. De É, crianças é. desnutridas. 16,1% de desnutrição. Então, nossa briga como médico, pediatra daquela época, que não é meu caso, porque eu era um recém-nascido, a briga era contra a desnutrição. Tanto é que o grande mote ali é vamos engordar. Aquelas mães, toda avó fala para você, não, que tem que engordar essa criança. Toda avó tem isso na cabeça. Porque lá nos anos 80 a gente tinha muito desnutrido. É, E hoje em dia, no Brasil, a taxa de crianças desnutridas é menos de 2%. Então a gente é, já tem uma porcentagem baixíssima de desnutrição. Só que obesidade era uma criança em cada seis, ou seja, menos de 20% ali tinha obesidade. E agora a gente tem mais ou menos quase 40% das crianças exatamente. obesas no Brasil. A população de adultos obesos é de 50%. Ou seja, a Paola não é obesa, quem é obeso aqui nessa conversa aqui? Sou eu. Entendeu? É muito bobo. 50% é obeso no Brasil. A É, gente, a gente tem uma visão que essa epidemia da obesidade, o Ricardo, meu irmão, falou isso. A obesidade é o tabaco, o açúcar é o tabaco do século é XXI. isso aí. A gente foi criado achando que era a solução, que era o negócio e a propaganda do companheiro de aventuras. E não Vale esperem que mais que um seus netos, bifinho, não é assim? exatamente, esperem que seus netos olhem para vocês e falem, nossa, mas você tomava açúcar quando você era criança. É essa a nossa briga. Para que no futuro eles não tenham nem à disposição esse excesso de açúcar. Exatamente. Hoje, depois da industrialização ali dos anos, né, 50 para cá, mas mais para cá mesmo, realmente os nossos olhos estão tão treinados para ver a criança mais gordinha, que quando o pai, a mãe vê uma criança que está eutrófica, ou seja, no peso normal, não pode aparecer uma costelinha. Ai, meu Deus, como ele tá magrinho. Oi? Não, ele tá normal. Mas o olho tá tão treinado que é exatamente isso. A gente tem um dado aqui, ó, da Unicef do ano 2000, que realmente no ano 2000 tinha 30 milhões de crianças obesas menores de 5 anos, e em 2018, 40 milhões. Olha só, 10 milhões em 18 anos. É absurdo esse aumento, né? É muita coisa. Ali tem um estudo, no Brasil, realmente, quase metade da população de crianças entre 5 e 9 anos tem excesso de peso. Isso são dados antigos, porque a gente tem uma piora muito expressiva durante essa pandemia. Vai dar 60% até 2030, é 70% se deixar do jeito que vai. Então a gente vai Exato. tentando brigar com isso aí, né? A gente tem O, muitos dados. a É que eu não gente vê consigo que. mostrar aqui, mas tem no Ah, Our World in Data, você coloca lá gráfico de obesidade infantil, você coloca crianças entre 2 e 4 anos obesas, o gráfico de ascensão
maior do que os Estados Unidos. Então, a gente que tem ideia, os Estados Unidos tem a maior população obesa, os países em Não temos, não desenvolvimento. tem mais. O Países em Brasil desenvolvimento. agora, ele é o terceiro país com mais obesos do mundo de crianças, né? A gente perde para África do Sul e Rússia. Porque a África do Sul e Rússia passaram, nos anos 80, por um período de desnutrição muito intenso. Então veio todo mundo compensando. Essa é a história do negócio. Passaram fome há 40 anos atrás, agora está todo mundo gordo. Porque a Exato. cultura da cabeça de todo mundo é que tem que engordar. Tem que engordar, não pode passar fome. E aí vai incutindo, né? Esse é o grande problema, a colocar a ideia subconsciente que a criança tem que comer, obrigado e tudo mais. Eu anotei um monte de coisa, porque realmente é muito difícil guardar esses números e são tão tristes de ver, né? Você vê assim, ó, a prevalência de obesidade infantil aumentando no mundo todo de forma alarmante, mas a prevalência de ansiedade e transtornos de pânico também estão aumentando de forma alarmante. E é claro que isso está interligado. Tem Exatamente. tem artigos que mostram que uma dieta rica em junk food, ou seja, tranqueirada, guloseima, no início da vida, leva a um risco aumentado em 25% de transtornos de ansiedade e transtornos psiquiátricos de qualquer ordem na adolescência. Isso é muito sério. A gente não consegue dividir uma coisa da outra. Isso é muito sério. Eu acho que é uma das maiores tragédias que a gente tem visto, né? Porque quando a gente tem uma criança obesa, a gente está falando de doença. Obesidade tem CID, obesidade é doença, leva a outras doenças. E quando eu sempre falo assim, né? Quando você tem um filho que nasceu com alguma síndrome, com alguma alteração genética, né, você pode melhorar, tem bastante coisa que dá para fazer para melhorar, mas é uma síndrome genética, é uma alteração genética. Quando você tem uma criança que nasce perfeita, normal, tudo bem, e ela fica obesa, ela adoeceu na nossa frente. Isso é muito trágico. Então a gente precisa abrir os nossos olhos cada vez mais para isso. Tá bom? E esse é por isso que a gente resolveu fazer essa live, porque a gente precisa conversar sobre isso cada vez mais. É uma coisa que a gente vê muito nos consultórios. Eu tenho pacientes com 8 anos com síndrome metabólica no meu consultório. É a coisa mais triste de ver, pacientes hipertensos aos 8 anos. Tá? Ok. Então, isso é Hipertensão, já difícil. tem São doenças que estão... diabetes, E são diabetes doenças que tipo têm 2. descendo, né? Realmente, antes a gente falava assim, isso é doença de velho. Ah, Exatamente. diabetes é doença de velho. Não, gente, 7 anos. E a resistência insulínica, que é o pré-diabetes, a gente vê em crianças em consultório pequenas e não necessariamente crianças obesas. Porque Exatamente. a alimentação tá muito bagunçada. A Tá gente muito precisa olhar acelerado, isso. muito bem. Paula, vamos contar as causas da obesidade. O que você acha? Vamos, pode começar aí. Causas A associadas primeira à causa síndrome, é o alimento, né? A gente já está falando aqui bastante disso, né? O alimento gorduroso ou altamente ultraprocessado. processado, né? Que compõe uma dieta que ela é pobre, né? Ela acaba causando aquela famosa fome oculta, né? Que os pediatras inventaram de falar agora, que é uma coisa É, linda, né? é, Mas obeso desnutrido. Trocando em miúdos é isso. obeso, É obeso. Farináceo a criança, mas dentro hipovitaminoses, qualidade ruim, microbiota ruim. exatamente. Além disso, a gente tem hoje a atividade física em déficit, né? A criançada fica muito presa ao celular, ao computador, né? Isso é um Então fato piora expressiva na visual, aprendizagem. né? E muitas vezes até a questão assim, a violência urbana, né, das cidades e tal, né, os pais acabam tendo essa preferência de deixar a criança dentro de casa, ou mora no apartamento, Espaço ou pequeno, é isso mesmo. falta Infelizmente. tempo do pai, da mãe sair para andar de bicicleta com a criança. Então, tudo isso vem influenciando mesmo a presença da obesidade. O que mais? Ansiedade, né, Paula? Ansiedade já é um fator aí. Ansiedade, que a gente não sabe nem quem que veio primeiro, né? Porque uma coisa leva a outra. Uma alimentação ruim, você tem uma microbiota ruim, você tem inflamação, e aí você vai ter mais ansiedade. Uma coisa leva a outra. Mas o que me chama a atenção também, hoje até em meta-análise referido como um dos piores gatilhos obesogênicos, é o sono de má qualidade. As crianças dormindo, assim, as crianças dormem cada vez mais tarde, às vezes os pais vão dormir, a criança tá no computador, no celular.
Aí não sabe que horas que a criança foi dormir. Olha quantos problemas a gente está conversando com essa frase só. Não só o fato da criança ter ido dormir tarde, mas também ela está na internet sem supervisão. A gente nem sabe o que, né? Aí acorda, a criança já está na internet. Então, é assim, quando fica acordado, o que acontece? Libera cortisol. O cortisol por si só, ele já é um hormônio que estimula ali no pâncreas e faz resistência insulínica. Além disso, a criança vai ficar beliscando, aumenta a chance de ficar beliscando. Não é? E assim, tem que ter muito controle para ficar acordado e pensar, vou comer uma cenoura, um tomate. Ele vai ouvir na despensa. Não, ele vai De ficar madrugada, energia rápida. Fonte de energia rápida, exato. de madrugada é o miojo, né? Você corta o miojo É, ali. tranqueirada. A gente que é médico sabe. A noite nossa mal dormida, no outro dia, você tá de plantão, no outro dia a gente sente uma fome. Por quê? Porque daí a gente tá cansado e a gente precisa, tem mais compulsão por carboidrato, porque a gente precisa de fonte de energia rápida. A criança não fica cansada igual a gente, eles ficam irritados, hiperativos e propensos a acidentes. Além da fome aumentada, compulsão por carboidrato também. Então a gente tem que ficar atento a isso. Não, os pais têm também essa falsa impressão de a quantidade de horas dormida importa, mas também os horários importam. Precisa dormir cedo e acordar cedo. Tá? A gente pode fazer também uma live só sobre o sono, que eu já achei o máximo. A gente fala sobre sono. Excelente. Outra coisa que colocar na ponta do lápis aí é genética também, né? Tem um pouco da genética. Existe muito polimorfismo, gente. Mas é que a gente se esconde um pouco. A gente se esconde um pouco. Genética já, né, Paulo? É a genética aplicada ao ambiente, né? Exato, então, é a epigenética. Você vai ter uma genética, mas dentro da genética sua tem a sua casa, que o negócio funciona com todo mundo querendo gordura o tempo todo. Então... a gente fala assim, por exemplo, existem obesidade que vem de síndromes genéticas, polimorfismos genéticos que a gente tem que favorecem a obesidade e até infecção por vírus, por exemplo. Só que a grande maioria é a epigenética. A epigenética é a força do meio. Então, se você tem ali você tem aquele polimorfismo genético, mas se você não está no meio favorável, você não expressa aquilo. É a força que o meio ambiente tem, o meio em que você vive, o estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, tem gente que tem, vou mudar o exemplo, mas só para ficar fácil de entender. Tem gente que tem ali alterações genéticas que favorecem a ter câncer de mama. Mas aí você olha na família inteira, ninguém tem câncer de mama. Porque o gene ali, a genética, ela não determina. Quem determina é o ambiente. Trocando em miúdos, é você que aperta o gatilho da sua doença. Então, se você tem aquele gene e todo mundo expressou a doença, todo mundo também tem um estilo de vida que favorece a expressão de doenças. Vamos fazer uma live sobre sono sim, já estou te indicando, já estou te intimando. Eu adoro. Às vezes as pessoas têm dificuldade para até entender como o sono é um pilar da obesidade ali, do ganho de peso e da depressão, né? Essas duas coisas estão ligadas ao sono totalmente, gente. Negligenciar o sono é a pior coisa que a gente pode fazer pela gente e também pela criança. Outra coisa, a gente produz melatonina quando o sol se põe, né? Quando começa a anoitecer, a gente produz melatonina, que é um hormônio nosso, natural do sono, mas também é um antioxidante. Só que conforme a gente envelhece, a gente perde essa produção, vai caindo. Não fala que velho dorme menos? É verdade. Só que se a criança que está começando a vida, ela tem uma produção ruim, ela já vai ter um problema hoje, amanhã, depois. Entende? Por que a gente tem que ficar de olho nisso? Tem que ficar muito atento, né? Paula, às vezes o que eu oriento os pais, como você vai perceber que o bebê, o filho seu está obeso, né? Então a Paula lembrou bem o Z-score, né? Que é aquele gráfico, né? De crescimento que a gente usa, né? A partir do momento em que ele passa de um nível determinado ali, a gente já determina um risco, né, de obesidade. E o IMC também é um método antigo, né, Paula? Você ainda usa muito IMC? Não. Você tem dificuldade de usar. Como eu faço no meu consultório? Eu faço o IMC e coloco no gráfico. Porque daí é o gráfico que vai nos dar uma cola. Pacientes maiores ali de 3, 4 anos, eu já faço uma bioimpedância também para a gente ver a composição corporal, que daí já ajuda também demais, apesar de não ser consenso.
Mas o gráfico é uma cola, assim, super interessante. A gente calcula IMC e coloca no gráfico lá. O gráfico, ele parece eu falo, parece um semáforo, um farol, né? Então a criança Isso. tá ali entre a linha verde e a linha amarela para cima, tá? Verde e amarela, tá tudo bem, igual o farol. Tá no verde, eu posso passar, né? No amarelo, a gente chama de o quê? Cuidado, cuidado, você não pode passar do amarelo. Tem que ficar esperto. Ali é sobrepeso. E quando você chega no vermelho, o vermelho não é pare. Então, o vermelho ali é obesidade. Acima do vermelho é obesidade. Eu tenho encontrado muito mais crianças ali na faixa de sobrepeso e até de obesidade do que da eutrofia, infelizmente. Principalmente por causa da pandemia. E assim, eu acho ruim quando a gente põe a culpa na pandemia, porque, sinceramente, tem um ano já, um ano e pouco, as crianças elas vão acabar comendo aquilo que a gente compra e coloca na despensa. Sim. Sempre, não é? A criança não vai, a gente fala, gente, a criança não vai pegar com 4 anos o cartão, vai no Carrefour fazer compra. Quem faz é a gente. Se a gente Exato. coloca um alimento lá E também a gente às vezes exige uma criancinha pequenininha, um controle que a gente também não tem. Então, eu vou deixar a criancinha lá com um pacote de Oreo. E ela não vai pegar? Claro que ela vai pegar. A gente Bom, também vai. Dificilmente a gente pensa, ai, nossa, eu adoro bolacha, então eu vou comer essa bolacha, não vou comer minha janta nada. Não é assim? Sendo nossa, adulto, tendo comprado, sabendo de tudo, por que que a gente vai exigir uma criança desse tamanho um controle? Ele vai pensar, a Oreo é mais gostoso que chuchu. Até porque no pacote do Oreo tá cheio de realçante de sabor, que realmente é para isso mesmo. Cheio de açúcar refinado. Açúcar refinado, gente, o açúcar, ele tem o poder de viciar muito mais que a cocaína. é, Que não é exatamente. uma droga, né? Não é uma droga socialmente aceita e o açúcar é, então, quer dizer, né? Exatamente. É complicado porque ele tem o fator viciante, ele tem o fator de agregar essa composição toda. E eu acho que às vezes também falta para as mães perceberem que a criança ela nasce com a fome certinha, ela sabe Certinho. comer na hora certa, ela sabe que comer. A nossa obrigação de pai e mãe é dar na hora a comida e a comida, o que que E você vai dar? coerente, coerente. Exatamente. Então, a partir do momento em que a criança não, doutor, meu filho só come isso. Então tem que pensar mesmo que o filho está lá no Carrefour empurrando o carrinho e passa o cartão de crédito no final da compra. Não. Não, Você comprou para você e você dividiu com a criança. A gente nunca compra para a criança. Você não vai comprar uma bolacha, chocolate, você compra para o meu filho logo de cara. Não. Na primeira vez que você vai dar, você compra para você dividir com a criança. E aí é a hora que entra o ânimo aí, que é o lance essa. da dispensa que a gente está falando. Porque pensa bem, ninguém tem na dispensa uma coisa que você nunca come. Nunca. Ah, nossa, eu nunca como palmito. Eu nunca como lata de nada. Então na minha dispensa não tem lata de nada. Milho, ervilha, não como essas coisas. Então, assim, quem abrir minha dispensa não vai achar essas coisas. Se tem na minha casa, é porque a gente tem hábito de comer. Então, não adianta a gente falar, mas ele pega. Claro que ele pega, ele é uma criancinha. Então, a gente tem que pensar também com a cabeça do adulto. E mudar Às os vezes nossos hábitos, porque o exemplo arrasta, né? Exatamente. Às vezes vale a pena você deixar uma fruteira ali baixinho do que você deixar um armário baixinho, cheio de coisa Cheio ali. de A coisa, fruteira é a melhor amiga sua. A não fruteira é? ajuda demais nessa situação, porque a criança tem o gosto doce, ela quer o doce. E a fruta é a melhor opção. A É que gente tem na um paladar cabeça da mais doce, né? criança, exatamente, na cabeça da criança tem um grande defeito, né? A fruta ela não é consistente. A banana ontem estava verde, hoje ela está amarela, amanhã ela está preta. Enquanto isso, o biscoito do Oreo, ele é crocante, macio por dentro durante um século, se você deixar. Então, Exatamente. essa questão da consistência para a criança é confortável, porque ele tem segurança em comer aquilo, porque ele Oi, tem uma mãe, te consistência amo. É o definida. filtro. Ah, Benizinha lá, Minha mãe. Paulo. Ah, mas tem que ser, né? Essa aí Pensa que ensinou a Paola a comer fígado, né, Paola? Fala a verdade, foi, né? graças à minha mãe, na minha casa a gente tinha cardápio. E aí tinha o dia do fígado, o dia do peixe, o dia da carne. Nossa, o dia do fígado, o dia do peixe também a gente queria morrer. Nossa, a gente queria morrer. Mas hoje a gente ama. Tanto o fígado normal, o de boi, quanto de galinha. Então foi mais ou menos ali pelo exemplo mesmo. A gente estava falando de consistência, é isso aí mesmo, Pedro. As frutas, cada dia tem de um jeito. O leite materno também, conforme o que a gente come, sente o gosto muda.
mas o industrializado não, ele é um padrão. Então a criança tem uma chance enorme de ficar seletiva, porque ela para de experimentar, tá? É uma coisa também Mas, que a gente fala para os pais, ó, às vezes eles reparam que a criança ama batata doce, exemplo. Aí faz todo dia batata doce porque percebe que ele come mais. O que que ele faz? Para de experimentar. passa a odiar o negócio, né? Fica Então a gente monótono, tem né? que, tem que colar da natureza. A natureza tem a sazonalidade e a gente também. A gente falou aqui da bolacha, mas, por exemplo, eu sempre gosto de falar, nenhuma criança ficou obesa porque comeu um pacote de bolacha. Ou porque comeu um lanche do McDonald's ou um danoninho horroroso. É uma Sim, cronicidade de uma alimentação que está inadequada. perfeito. Então, oi, Cíntia. Sou amiga, oi, tô amando essa live. Fazer live com o Pedro é isso, né? Todos os amigos, amei. Então, a Paula já falou das doenças associadas, né? Só Isso. para o pessoal não esquecer, doença cardíaca precoce, síndrome metabólica, que é essa alteração total da inflamação do corpo, né? A depressão relacionada à obesidade. A depressão aparece pela inflamação e aparece pelo estigma das outras Sim. crianças. Que olham você e falam gordinho, ó o gordinho, ó o gordinho, É, vira ponto de bullying. referência, né? Aquela história, né? Ah, onde vai? Qual que é a rua tal? É depois do gordinho ali, ó. Lá É do isso gordinho. mesmo. A Bullying. criança vira Bullying. depressiva, ansiosa por causa disso. Vem a diabetes do tipo 2 e ele fala Que ainda, antes era asma, doença de velho e hoje tem criança com diabetes tipo 2. Lembrando que a agressividade da resistência insulínica numa criança é muito maior do que no adulto. Dificilmente a exatamente. gente corrige esses transtornos, então a gente precisa ficar atento a eles. Outra coisa que me incomoda do fundo do meu coração é aquele negócio de quando entrar no estirão passa. Ah, ele emagrece. Não é verdade. 80% das crianças obesas vão se tornar adultos obesos. Porque os Exato, hábitos que eles levam, que eles têm agora, eles vão levar para o resto da vida, sendo eles bons ou ruins. Por que que não exatamente. vai? A criança ela passa 10, 11 anos ali inflamando na nossa cara, né? E aí, quando entra no estirão, ele pode até voltar ao peso normal, mas os transtornos metabólicos é o que eu falei, a gente dificilmente corrige. Precisa lembrar que a obesidade é excesso de adiposidade, quando tem muito tecido adiposo. O tecido adiposo ele não fica lá só ocupando espaço, né, Pedro? Ocupando um baita espaço, por sinal, não é? Ele fica liberando citocinas inflamatórias, tá bom? Então a gente passa inflamando, fica liberando hormônio feminino, que já, né? Onde não era para estar. É um desregulador endócrino. Então a gente pode cursar com puberdade precoce. Pode fechar fise de crescimento antes da hora, acelerar fechar o crescimento antes da hora, não alcançar o alvo genético. Pode disparar, é um problemão isso aqui, ó, porque eu tô falando de estrogênio, hormônio feminino, onde não era para estar. Só que existem pessoas que têm predisposição genética a desenvolver câncer disparado por estrogênio. Então a gente está misturando fogo e gasolina. Então a gente É tem que isso. ficar de olho. Então esse negócio de quando entrar no estirão, isso é muito antigo. Não é assim que funciona. A gente vê que o tabaco é a melhor comparação mesmo, né, Paula? Porque Igualzinho. é uma coisa que a gente não tinha noção e agora vê que se a criança se está nessa situação, aí ela está perdida mesmo e pode consequência o resto da vida. Não teve aquele época que apareceu no Fantástico falando de cirurgia bariátrica em adolescentes, que Em aumentaram muito a criança, você quantidade viu? eles tinham Me feito marcaram até bastante no aquela Instagram também. há É 16, a com coisa. 16 anos, 17 Cirurgia anos, no adolescente. bariátrica, eu. É complicado, porque você vai tirar uma parte do seu estômago, você vai ficar desabsortivo, dificilmente você vai absorver um monte de coisa via oral. Então, assim, não diminui a inflamação coisa nenhuma. Não é a Né? saída para criança, não. Não é a saída para criança, não. Que mais? O que piora mais? A asma piora bastante, né? Que é uma doença respiratória, inflamatória. Aí os distúrbios de sono, que a Paola já falou, uma coisa ligada à outra, esse é o verdadeiro Tostides, né? Então, vem demais, porque fresquinho, fresquinho, vem demais. O sono dá obesidade, a obesidade tira o sono, tudo vira um inferno. Esteatose hepática, né? Que é a Que é gordura a no gordura no fígado. fígado, gente, coisa mais triste, criança com gordura no fígado, mas infelizmente tem, tá? Infelizmente isso acontece. E tem mesmo. E colesterol alto, baixa autoestima e pressão alta, essas doenças que a gente vê aí, né?
Essas todas podem Essas ser. doenças que são de velho não são mais doenças de velho. Elas estão presentes aos 7 anos de idade. É a coisa mais triste do Antigamente, mundo. antigamente as mães falavam assim, doutor, o colesterol tá alto e tal, não sei o quê, e a gente sempre dava a dica para a mamãe, criança, o colesterol você resolve na dieta, né? 99% dos A tempos. grande maioria das pessoas. Agora diminuiu tanto, a gente acaba até usando muita medicação, né? A criança, em vez de tentar reduzir ali na alimentação, acaba até entrando na medicação por conta dessas coisas todas. E já vira doença, remédio de tomar o resto da vida, né? Protocolo para Complicadíssimo. utilização de estatina em criança pequena, é de partir o coração. Aliás, estatina é de partir o coração em qualquer pessoa. Agora, numa Exatamente. criança, uma criança que entra no seu consultório parecendo um idoso, é a coisa mais triste do mundo. Muito bom, Paola. O que mais? Vamos lá. Tela, Ô, Paola, tela, vai, que a gente esqueceu de fala. falar. A tela é a nova chupeta. A tela é a nova chupeta. O que eu mais Perfeito. vejo é, às vezes, é por desinformação, porque os pais, eles não têm uma... Eu falo, gente, isso aqui não é um julgamento para ninguém, pelo contrário, é uma forma de explicar para vocês ponto de vista que talvez vocês não tinham pensado, né? Nossa, não é que eu fiz por mal, é que eu não sabia, que nem eu falo, ó, pra gente ser médico, a gente estudou muito, muitos anos, muito. Fez residência, fez especialização para ser pai, para ser mãe, não tem faculdade de pai, pós-graduação de pai, não tem. Então, às vezes a gente faz alguma coisa achando que vai acertar e erra. Não é um julgamento, não é, a gente não precisa acertar tudo. Mas quanto mais a gente puder espalhar a informação, mais a gente pode melhorar a nossa vida, a vida da nossa criança, dos próximos que estão vindo. Entendeu? É igual quando a minha mãe, eu falo isso, minha mãe tá até vendo aqui. Quando era criança, minha mãe me dava na lancheira o lanche que ela. Maria Helena, maravilhosa, minha professora, amo, amo. Quando eu era criança, minha mãe mandava lancheira para mim. E ela pensava assim: eu vou mandar uma lancheira para Paola, porque eu prefiro que ela coma o que eu mandei do que o que tem lá na escola. O pensamento tá maravilhoso, certinho, é isso aí. Só que ela mandava bolacha Mirabel para mim, que era o wafer. Ela mandava refrigerante. Quer dizer, ela não tinha conhecimento. Mas o amor, o instinto ela já tinha. Então, a gente está explicando, porque, por exemplo, a tela é uma coisa que me chama muita atenção. Às vezes os pais põem a criança com a tela porque percebem que a criança come melhor. Tem amigo meu médico que fala isso. Pá, nossa, eu tô com pressa, eu preciso acelerar, porque senão ele demora muito para comer. Eu ponho a tela dele e come. Só que assim, gente, aí os pais ficam assim, nossa, ele comeu. Ele comeu tudo. O coração fica tranquilo, não fica? Só que não pode fazer isso, porque a criança ela não tem como brigar com a tela. O estímulo da tela, ele vence. As luzes, as cores. Então a criança fica vidrada na tela. Ela não consegue prestar atenção na comida dela. Ela não faz atenção plena. Ela não presta atenção na mastigação. Ela vai bum, bum, né? Não presta atenção em nada. E ela perde a noção de saciedade, de fome. Então, ela come meio que compulsivamente. Então, a gente tá... Olha o problemão que a gente tá levando. Olha o problemão, às vezes, por não saber. Por não saber. Então, hoje a gente fala, a tela é a nova chupeta. A gente vai em restaurante, por exemplo, a maioria das crianças está tudo com uma telinha ali para comer o que tem. Restaurante é uma outra coisa que me irrita pelo menu Kids. Alguém já viu aquilo lá? Menu Kids, batata frita e nuggets. Isso não é menu Kids. Menu Kids é o menu adulto com volume menor. O volume menor, né? Esse é o menu Tá tão Kids. incutido na cabeça a criança é porcaria. Do tipo, a gente vai comer bem. A criança que se lasca. Como assim, gente? Exatamente. É total falta de bom senso. Menu Kids é um negócio que acaba com a minha paz. Eu dou uma dica boa para os pais quando vai em restaurantes também, é que não colocar a criança no cadeirão lá imediatamente. Chegou e põe, ele vai escolher. A criança não tem paciência nem de sentar para comer, a criança vai ter paciência de sentar e Pra esperar para escolher, pedir para comer. Não. Chega lá, bota a criança para brincar, acha algum canto lá e vai pedindo outra pessoa, entendeu? Porque senão também já exato. é um fator irritante para a criança comer, ela não vai comer direito, né? Exato, a criança pequena, principalmente. É isso mesmo. É complicadíssimo, Paola. E o É louco. tratamento? Então vamos tratar essa turma toda. Como que a gente faz para tratar? A gente não tem como tratar só a criança. Na verdade, a gente trata a família inteira. A gente precisa reeducar a família inteira. Não adianta a criança comer chuchu, cenoura e rabanete e o pai e a mãe estão comendo pizza, hambúrguer e refrigerante.
A criança, eles aprendem muito pelos olhinhos, os olhinhos estão sempre atentos ao que a gente está fazendo. É impossível, gente, a gente aprender tudo que a gente precisa só por aula e tal. A gente aprende muito imitando, a imitação faz parte. Exatamente. Então, o nosso prato tem que ser coerente com o nosso discurso. Não adianta, então, a gente não querer que eles comam bem se a gente também não come. E também tem aquela questão, por exemplo, eu pergunto assim, e nesse almoço, tem folha? Aí os pais, não é sempre que tem, mas você come folha? E daí se o adulto não come, ele não compra, ele não faz, ele não oferece. Então não tem como a gente Exatamente. querer que a criança coma melhor, se a gente mesmo não ensinou isso para ela, Exatamente. Tem né? aquela fase clássica dos 2, 3 anos que fica bem seletivo mesmo, independente até São do que a gente fala. questionadores, né? Eles Eles ficam querem todos. questionar. O pulo do gato nessa fase não é você forçar a criança a comer, é você comer na frente da criança e ela ver você comendo. É esse que é o Manter negócio. a constância, é isso aí. Continua Nossa, meu oferecendo, pai muda a come. forma de apresentação e come na frente dele. Exatamente. Minha mãe come tomate todo dia, come tomate todo dia. Nossa, que legal. Lá na frente, pode ser que agora não coma, mas lá na frente, é que nem a Paola falou aí, ó, ela fazia o cardápio, todo mundo comia na casa, comia o fígado. No final, lá E a na gente ama. frente, É. acabava, Hoje a gente ama, acabava indo pra frente. não é? Tudo que a gente faz por uma criança hoje, a gente está interferindo na história da vida dela, na história da vida desse indivíduo. É muito bonito isso. A gente pode fazer melhor por eles. Muita coisa que a gente tem hoje, transtornos alimentares, por exemplo. Todos que você vê nos artigos citam primeira infância e útero. Então, a infância é um período da vida que precisa ser extensamente estudado e a gente tem que cuidar muito, porque os reflexos são para sempre, para sempre. Outra coisa é do lanche. A criança coitadinha também. O familiar que chega e dá um doce para a criança, mas não fica 10 minutos ali desenhando, conversando. As pessoas associam muito o açúcar com afeto. A criança Sim, também acaba associando, tá? Eu sim. sempre falo isso. A criança sai da escola e o pai dá um Kinder Ovo. Ela tem aquilo dentro dela, né? Uma comida conforto. Então, ele cresce, se torna um adulto, tem algum problema na escola, no trabalho, enfim, ele vai para onde traz conforto. Então, Vai pra comer. comida traz memória afetiva. A gente tem que ficar de olho nisso. É assim, ó. Eu não como pastel desde 2015. Eu, Paola, não como desde 2015. Não tomo refrigerante há 3 anos. 3 anos. Aí, nossa, que linda, adorei. Nossa, quero ser igual a você. Mas a criança, nossa, coitado. Meu Deus. Não vai dar refrigerante para ele? Então, esse discurso Exatamente. precisa mudar. É principalmente eles que não deveriam tomar refrigerante. A gente fala assim, ó, gente, é uma coisa tão séria isso. A formação da microbiota intestinal, ela vai até os 3 anos, mais ou menos, depois ela se torna estável. E o cérebro da criança, ele nasce e vai se expandindo de tamanho, de conexões, né? E vai ter o peso do adulto mais ou menos ali em torno de 4 anos. Se a gente vicia, por que eu não sou a favor de chegar aos 2 anos e liberar geral? Porque se você vicia um circuito em dopamina, porque o açúcar ele tem um mecanismo muito parecido com o da cocaína. Ali aos 2 anos, você vicia e sabe lá Deus mais o quê? Vocês já pararam para pensar nesses precedentes? É triste, né? Mas é a grande verdade. É porque o povo pensa assim, vamos liberar geral. Deu 2 anos, vamos liberar geral. Não, é uma constância. Por isso que a gente fala, não tem como tratar só a criança e não tratar a família. A família toda tem que mudar a relação com a comida. Eu falo para os pais também, coloca a criança para escolher o alimento, vai na feira junto, escolhe uma cenoura para mim. A criança vai escolher tudo errado. Aí depois a gente volta e fala, nossa, ficou quase bom, mas se você fizer assim, vai ficar melhor. Na Uhum. próxima vez você vai saber fazer sozinho. Então a criança já tem intimidade. Ele vai ensinar a lavar, ele vai saber escolher, sabe? Se não, Perfeito. a criança vai ter intimidade com o iFood. Que Puxa, é é isso. tela, não é? Tela para eles. Para O eles que mais? o aplicativo, é o Uber, né? O Eles iFood da não vê comida. rede E a social gente, só. e a gente fala, ó, que só um adendo aqui, a gente fala, nossa, eles já nascem sabendo usar a tela, meu Deus, eles são muito inteligentes. Olha, tem um cientista francês que publicou um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Foi publicado até na BBC esse assunto, ele mostrando dados concretos de que essa geração ela tem um QI menor que a nossa. Então, ele já tem uma expectativa de vida menor que a nossa. A tela já é associada com inúmeros problemas há muito tempo.
Então, às vezes a gente fala, ah, ele já sabe. Não. Quanto mais puder postergar, até 2 anos a gente sabe que é zero, e depois segurar. Porque né, é o que eu falei, às vezes vai dormir, a criança tá na tela, acorda, a criança tá na tela já. Os pais nem viram o que aconteceu. O Não percebe. que mais? Que mais, dona Paola? Acho que mais? Tem mais coisa O pra que que gente eu extrair da faço para dormida? como que a gente trata? Lembrar da dispensa, Dispensa. que a gente falou, fica de olho. E manejar neurotransmissores. Eu falei lá, ó, as crianças que começam a vida comendo mais junk food têm uma chance de 25% maior de desenvolver transtornos psiquiátricos de qualquer origem ao longo da vida, Uhum. na adolescência ao longo da vida. Então, manejar no intestino é que vem os neurotransmissores, tá? 80% vem no intestino. Não adianta a gente ficar, a criança tá ansiosa, vou usar só recaptação, só remédio. Não vai resolver, porque o intestino tá cheio de industrializados. Gente, olha, como se esses industrializados, eles têm ingredientes ali que são números, eles passam ralando o intestino, ralando tripa. E quanto mais inflamado fica mais o meu intestino, mais eu tenho chance de doenças, eu mudo o perfil de micro-organismos que moram lá e altera a produção de neurotransmissores. Então, a gente tem que pensar em crianças que estão obesas, elas estão mais compulsivas também, elas estão mais ansiosas. Então, a gente pode modular isso com magnésio, por exemplo, vitamina B6, que a gente deveria ter só da dieta, mas a dieta é outro assunto que a gente também pode falar sobre industrialização. O que a gente quer Uhum. deixar em mente para vocês não é possível tratar uma criança sozinha e não tratar a família. Eu vi um Perfeito. comentário de alguém aqui que falou assim, ó, eu não vejo a hora de começar o BLW do meu filho, porque daí eu vou comer melhor também. Eu vou te Isso. falar, a escolinha do paladar dele começa dentro da barriga. Quando a gente come, ele engole o líquido amniótico e sente o gosto do que a gente come. Então, a criança, a mãe que come muito junk food, a criança tem mais chance de querer mais depois. Então, comecem a comer melhor hoje. A gente nunca vai se arrepender de estar comendo melhor, de estar dormindo melhor, nunca a gente vai se arrepender. E a gente Exatamente. também vai dar o exemplo, não é? E hoje vou fazer um convite para as pessoas para hoje comer pelo menos uma banana antes de dormir. É. E evitar tomar um chocolate quente desse frio e tal. Mas na verdade essa é a verdade, turma. Joga, é muito, na verdade, assim, é fácil em termos de pensar. Não, não pode ter pacote na sua casa. Exato, Pacote. gente. Pacote é tempo de Pacote. prateleira. Mesma coisa, suco. Suco natural, ó. Suco natural, não existe essa palavra. É igual subir para baixo. Não. Tem alguma fonte de suco natural? De lindóia? Não tem, gente. É o homem que fez. Onde tem a mão do homem, desconfie. Desconfie. A natureza é muito sábia, muito perfeita. Ó, Então, leite daí, materno aqui, ó. Eu gostei ó, desse aqui, ó. essa é boa, 5 maravilha. meses. Somente leite materno é preocupante? A dieta não é preocupante. É perfeita. 5 meses é só leite materno, sem suco, nem chá, nem nada, nem água. Nada. No entanto, de olho na sua dieta, de olho nos desreguladores endócrinos. Coisas que podem ser naturais ou não, que fazem isso que o nome sugere mesmo. Desregulam o sistema endócrino. Desregulam ali dentro mesmo. Então, cuidado com o que a gente passa na pele, na nossa e na da neném. Panelas, coisas assim. A gente fala muito de bisfenol. Então, cuidado. Mas o leite, a dieta tá perfeita. Não tem o que falar. É isso aí, leite materno. Parabéns. Amém. Não faz dieta, né? Eu tive uma Perfeito. questionamento de alguns pacientes, né? Os pacientes não, aqui mesmo no Instagram falando, não, o pediatra falou para que o meu filho está muito gordo, eu tenho que tirar o leite e pôr na fórmula para diminuir o peso. Meu Paula, Deus. dá vontade de É de chorar. partir é de partir o coração. Terrível. É de partir o coração. Ixi, fórmula, vou falar, viu? O que mais? Então, cuidado com as telas, cuidado com o som. Ah, e receita. Gente, receita de o pão. Ah, ó, no meu Instagram tem um monte de receita. Eu ensino a fazer biscoitinho, trocar, mas, por exemplo, um cookie que a gente pode fazer em casa, com 2 ingredientes extremamente simples, cookies e banana. Sabe a banana quando já tá preta? Já tá pra perder? Você amassa ela e coloca aveia em flocos grossos. Não tem medida. Se ficar muito líquido, coloca um pouquinho mais, tá? Daí você unta a forma com óleo de coco e coloca como se fossem bolinhas, sabe? Põe para assar ali a 180 graus, mais ou menos 20, 25 minutos. Aí a gente tem um cookie com 2 ingredientes. Daí, no próximo cookie, a gente pode colocar uva passa, ou castanhas, ou coco ralado. Então, sempre vai mudando o gostinho desse cookie.
Tem um pãozinho que eu ensino a fazer em casa, que é um pãozinho até funcional. São 2 ovos, anota aí, gente, 2 ovos. 1 xícara de farinha de aveia e 1/4 de xícara de psyllium, que é uma fibra. Dá para fazer sem, mas com a fibra vai ficar mais legal. Você põe salzinho a gosto, mistura ali e põe para assar mais ou menos 25 minutos a 180 graus também. Vai ficar um pãozinho. É um pãozinho funcional, tem carbo, tem gordura, tem fibra, tá bom? Pode comer com franguinho em cima, pode comer com ovo mexido em cima. Eu ensino a passar, em vez de comprar o requeijão, usar a manteiga ghee de preferência, ou eu ensino a fazer uma pastinha de grão de bico. Gente, essa é muito fácil. Você põe para fazer o remolho e aí você cozinha o grão de bico. Bate no liquidificador ali com azeite, não precisa nem usar o tahine. Com azeite, um pouquinho de azeite, você bate também com temperinhos que você gosta. Aí fica uma pastinha, você pode passar ali naquele pãozinho, por exemplo. Já vira um patezinho já. Vira um patezinho. Olha, bebê que nasceu prematuro extremo e ter o cuidado com a dieta a longo prazo, nasceu de 31 semanas. Bebês que nasceram prematuros ou tiveram restrição de crescimento intrauterino por algum motivo, às vezes não tem nada a ver com a alimentação da mãe, às vezes são insultos mesmo, doença, alguma coisa. São bebês poupadores. No momento que eles têm a oferta adequada, eles têm um risco muito maior. Como eles são poupadores, é aquele negócio que eu falei, sabe? Come o mesmo tanto e engorda, só eu que engordo, é isso. Então, na oferta adequada, eles vão tender a poupar mais. Eu poderia falar para você, olha, cuidado com não oferecer industrializados, cuidado com a dieta do seu filho, mas na verdade isso é para todas as crianças. Sempre alimentos de verdade, sempre comida de verdade. A gente vai preferir fruta, verdura, legume, FLV que a gente fala. Sempre, né? Para ter Sempre. uma qualidade de alimentação, né? A gente fica difícil para fazer. Ó, tem mais uma aqui que a Ariane perguntou. Meu neném tem 1 ano e 6 meses, pesa 16 quilos e tem 80 centímetros. Aí tem que olhar o gráfico lá. Tem que fazer a conta que eu tô no gráfico. Alimentação saudável. O pediatra pediu para diminuir o leite materno, porque eu estou em livre demanda. Precisa diminuir o leite das mamadas? Até 2 anos não, né? Até 2 anos vai que vai. Vai tranquilo. Leite materno a gente não restringe. Mas cuidado com o que a gente oferece de sólido. Alguém me perguntou, foi a melhor pergunta que eu recebi no Instagram, falando assim, a minha filha de 2 anos come saudável, mas ela come bastante, come muito. Às vezes eu tenho que pedir para ela parar. Acho que não era nem 2 anos, é quase 2 anos. Ó, todos os animais nascem com essa capacidade de autorregulação, no qual a gente come quando tá com fome e para quando tá saciado, tá? Só o homem que perde isso e, infelizmente, os animais que são alimentados pelo homem. Na natureza não vê nenhum animal fora do peso, a não ser os que estão doentes. Então, isso a gente nasce com isso. Então, a criança, ela tem esse desde sempre. Quem faz a gente perder esse mecanismo é o adulto. É o adulto que põe a tela na frente. É o adulto que fala, tem que raspar o prato. É o adulto que fala, se comer tudo, vai ganhar um chocolate. Então, a gente não tem que se preocupar com a quantidade que eles comem. A gente tem que se preocupar com a qualidade. A qualidade é com o adulto que compra, que faz e que oferece. A quantidade é com eles. Então, você oferece os alimentos coerentes, né? Fruta, verdura, legume, carne e ovo. E ele comeu. Ele achou. Você acha que ele comeu bastante? É com ele. Parou, tá saciado, acabou. Sempre vai ser a qualidade. A gente vai ficar de olho na qualidade. Lembrar que até os 2 anos a criança tem uma velocidade de crescimento absurda. De 0 até o dia que nasce, né? Até fazer 1 ano, eles crescem mais ou menos 25 centímetros. Entre 1 ano e 2, eles crescem 12 centímetros. A partir de 2 anos, eles passam a crescer 5 centímetros em 1 ano. Ou seja, a fome cai demais mesmo. O apetite cai demais. E aí o cuidador começa, mas meu filho comia um pratão ali com 1 ano e pouco, com 2 não tá comendo. Confia na capacidade da criança de comer o quanto ela acha melhor. A qualidade é com a gente. Então aí, se a gente está oferecendo tranqueira, a gente vai perder essa batalha. Exatamente. Sim. Muito bom. Nossa, e também incluindo pediatras, tá? Porque a gente tem um papel de educador muito forte. A gente é o principal profissional que assiste a criança, praticamente membro das famílias. Então, a gente tem um papel de educador muito forte. Então, não é só o pai que às vezes comprou, vai lá. Tem uma sede também, chega lá, Ninho NutriGold, a melhor, tá lá no site. A nutrição ideal para o seu filho. Gente, nunca. Mas a gente não chegou até aqui com a ajuda da Nestlé, não. Foi com a natureza que a gente chegou. Então, não vem com isso, não é nutrição ideal.
Sabe? Aí o pai e a mãe não entendem e pensam, nossa, meu Deus, eu vou comprar, é a nutrição ideal para meu filho. Não é. A carne, a verdura, o legume que você dá na tua casa é mais barato e é muito melhor. Então, o assédio é um negócio muito sério. Os pais não têm muita culpa, mas a gente tem um papel de educador muito forte. Então, a gente tem que Sim. espalhar a informação, espalhar para a gente não cometer os Para mesmos ter erros. o melhor possível dentro daquela possibilidade que está ali, né? Sempre, né? Paula, quer abrir as questõezinhas aqui Eu da quero, caixinha? Tem umas do aqui, ó. roxo, Vamos ver. Olha lá. a live roxo. Opa, vê a live Legal. roxa. Ó. A Débora live roxa. perguntou como deve ser a alimentação da criança de 3 anos. É isso mesmo que a gente vem falando, né? Como deveria ser a nossa, a Como partir de deveria um ser. ano. Você, que a partir de um ano a criança pode comer tudo que o adulto come. Assim, eu preferia muito mais que o adulto comesse tudo que a criança come. Então, Exatamente. tudo que for da natureza é Esse é o caso. extremamente bem-vindo, o que não for, corta. Tem a questão do equilíbrio. Olha, até tem, mas é o que eu falei, até os 3 anos tem a questão da formação da microbiota, até os 4 anos o desenvolvimento do cérebro vai chegar ao tamanho do adulto. Essas recomendações de açúcar até 2 anos só tem que ser revista. Do meu ponto de vista, tem que ser revista. Então, Tem saudável. que ser mais Saudável é pra fruta, frente. verdura, legume. Eu acho que tem que ser mais pra frente e vai cair Eu acho também que o tem que empurrar mel, própolis, tudo vai cair também para mais pra frente. mais pra frente. Porque assim, a gente faz a perversão do paladar da criança. A gente cria, o adulto cria isso. Doutor, mas tá sem açúcar. Para você tá sem Pra açúcar, a você, criança não. é. Entendeu? É outro CPF. Eu falo, gente, é outro CPF. Para com isso. Não é você, não. É outra pessoa. É o gosto dele. É isso mesmo, a gente faz isso mesmo. E às vezes inconscientemente. Exatamente. Vamos ver mais uma aqui, ó. Pum, 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 pum. Bebê não quer, bebê não quer. Ah lá, então, vamos tentar dar uma dica, né? Porque essa aqui tem muita coisa para resolver. Alguma coisa essa criança come, fica tranquila, é sempre assim. O que fazer quando a criança não gosta de legumes, só come frutas, não gosta de proteínas? Tá, ela está buscando um alimento rápido ali, a fruta é um alimento rápido em termos disso, né? É, Mas a questão é sempre essa. A criança tem a obrigação de comer, é com ela. Não dá para você comer e enfiar no estômago dela, não tem como. forçar não, de jeito nenhum. Exatamente. A sua obrigação é você dar a comida na hora certa e a comida certa. Fora disso, você não precisa ficar aturdida por isso, porque na hora que você fica estressado com isso e começa a querer fazer a criança comer, aí vem a obesidade lá na frente, que cria um transtorno com a alimentação. Exato, a Aí criança tem um você, sentimento ruim. exatamente, Mas, aí ô, você Danise, põe a tela, aí você põe a tela na frente para poder fazer comer, aí vou chega te dar lá. vários exemplos aqui. Se fosse no meu consultório, eu ia perguntar para você como é o prato dele. Não tem isso, não tem aquilo. Como é o seu prato? Quem come com ele e como é essa alimentação? É a primeira coisa, que a criança aprende com alimentação, tá? Então tem que ficar de olho, é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Existem outros transtornos associados, transtorno de processamento sensorial, a criança tem uma dificuldade ou outra com alguma textura, mas aí ela tem comportamentos disruptivos, significa vomita no prato, chora, grita, fica desesperado de estar no mesmo ambiente. E isso é outra coisa, que eu estou entendendo aqui que talvez seja comportamental. De novo, aquilo que a gente falou. Eu percebo que ele ama, nossa, ele ama brócolis, todo dia come brócolis. O que a criança faz? Ela para de experimentar. Então, a minha dica para você, pega o alimento que ele come com conforto, vamos supor que seja cenoura, eu não entendi qual que seria aqui, só proteína. Vamos supor que seja carne moída, tá? Você vai colocar pequenos pedacinhos de um legume só ali dentro. Então, vai vir um alimento novo, perto do alimento que ele já conhece, já confia. Depois você vai aumentar um pouquinho a quantidade, depois vai aumentar o tamanho, tá? Trabalhar de forma multidisciplinar é muito bom. Então, assim, converse com o TO, com fono. Mas o principal aqui, a gente vê que é comportamental. Nem o adulto come, o adulto geralmente não gosta, não compra, não faz, não oferece e quer que a criança coma. Então, provavelmente é comportamental. Ficar de olho. Ou quando você tem um distúrbio sensorial, assim, também, que a criança não quer, às vezes você pode mudar a apresentação, né? Eu já vi uma mãe fazer a couve, e aí a criança não comia a couve cortada, cozida, né? Igual aquela couve de feijoada e tal. E aí a mãe fez a couve no air fryer, ficou E crocante, porque crisp, a e é uma delícia consistência, mesmo.
que é gostoso, você É fica uma com a delícia. consistência gostosa, crocante, que era uma consistência que a criança já tinha Perfeita. prazer, já tinha, ela gosta de Ai, coisa Nathalie. crocante ali. E aí a mãe ainda fez mais uma. Ela botava dentro de um saquinho, né, um saquinho lá, e amarrava para a criança ter o prazer de desamarrar, abrir, e era o presente da criança, era comer a couve. Então, muda o estímulo do Muda o negócio, né? estímulo. Gente, queria mandar um beijo pra Nathalie. Te amo, sou sua fã. Adorei. Ainda Amei, bem, né? amei. Tem que ser Eu fã, amei. senão já vai dormir na Ah, rua eu amanhã. amo, gente. Já era arremessado no oitavo andar. Ó, Qual essa aqui não? a gente já respondeu praticamente, né? Nunca, É, tá. pode ser nunca, pode Exatamente. ser. Se nunca comer, não vai sentir falta também, tá? Então, a criança só Você nunca sente comeu falta nada, do né? que ele come, do que é oferecido. Assim, pensando pela questão da formação da microbiota, é mais ou menos até os 3 anos, e o tamanho do cérebro da criança vai ter mais ou menos o tamanho do cérebro do adulto aos 4. Então, eu tendo a empurrar essa apresentação a partir dos 4, mais Perfeito. pra frente mesmo. Agora, se Vai, pudesse ser nunca, vai ia ser vir. lindo. Isso aí vai vir. Uma coisa eu vou 2025 contar vai para ser vocês. perfeito. O paladar é treinado, tá? Então a criança que só come bolacha, pizza, hambúrguer, refrigerante, quando chega uma cenoura na frente dela, ela não quer. Mas o contrário também é verdadeiro. Então a criança que Uhum. tem muito hábito de comer legume, verdura, fruta, ele come um salgadinho, ele come uma pizzinha, mas assim, não é a rotina dele. Ele vai comer e só. Não é a rotina dele, não é a rotina. Mesma coisa do contrário. Ele só come hambúrguer e pizza, ele não vai querer comer uma cenoura. Então o paladar ele é treinado, ele não é genético. Exatamente, o paladar é totalmente treinado. Realmente. Muito bom, mais uma. Vamos ver o que a turma perguntou aqui. Ó, essa aqui é boa. Há Lá algum vem. problema se você ameixa seca e tâmara da criança menor de 1 ano? Fruta não. Fruta não, pode fazer, né? Ameixa Tâmara você seca. poderia colocar até com 6 meses ali. A ameixa É, seca tem que só ver o jeito que você conservou, o jeito que você vai apresentar, mas fruta não tem restrição. pode mandar ver. Não tem É, restrição. uva passa, né? A gente usa muito uva passa para Para adoçar, né? adoçar a Dar um sabor mais receita. doce. Exato. Para Então, adoçar a vai fazer um receita. Eu bolo, você prefiro. pode ter uva passa, é uma boa. E outra coisa que eu vejo muito erro é as pessoas fazendo muitas coisas com adoçante natural. Ah, mas eu uso tomatina, stevia. Olha, não existem estudos que nos mostrem a longo prazo que isso é seguro para crianças. Então, quer dizer que a gente pode usar, mas tem que ter muito bom senso. Não adianta todo dia a gente querer usar aquele achocolatado que tem adoçante natural. É a mesma coisa. A gente vai treinar esse paladar a entender que só o açúcar que é bom, só o doce que é bom. Então, são inúmeros problemas que estão envolvidos. Para o pessoal que tem dificuldade, começa com um dia só da sua semana ali, que você fala, hoje não vai ter açúcar, segue aquele dia. É, Você vai ver exato. que no final do Vai dia você vai estar louco para comer açúcar, a primeira coisa, porque você passou igual é a café. abstinência. Exatamente, a abstinência, né? Abstinência total. E aí você já vê o mal que ele faz. Exatamente. E mais? Vamos lá, mais uma aqui. O povo quer saber. O povo O quer povo quer saber. saber. Adoro live roxa. Ah, ó, essa é uma pergunta boa. Eu tive da Renata aqui. Eu tive diabetes gestacional. Meu bebê pode ter diabetes também? Resposta. Quando a gente tem o bebê, você tem diabetes gestacional, o que acontece, né? A parte da placenta que é colada ali com a mãe, ela fica liberando citocinas inflamatórias e a gente pode modular essa criança a ter mais chances de ter doença. Sim. E mais obesidade e tudo mais. É a mesma coisa do bebê que tem restrição de crescimento intrauterino, e a mesma coisa do bebê GIG, provavelmente uma criança que nasceu maior, né? Então a gente tem uma chance aumentada. Os distúrbios metabólicos ali que a gente tem causa uma alteração na microbiota também do bebê. Então a gente tem uma chance sim de ter crianças mais doentes, com não só diabetes, mas também obesidade, autoimunidade, câncer, asma e por aí vai. E Muito olha, a diabetes bom. gestacional está aumentando alarmantemente. É impressionante. Mães da pandemia, meu, por favor, se atentem a isso. É uma coisa que tem me chamado muita atenção. As mães da pandemia, elas têm se estressado demais, claro, porque é impossível você ligar a televisão, ele só tem tragédia, só tem morte, é boleto para pagar, é medo para tudo quanto é lado.
Então, o cortisol, né, ele é extremamente complicado para o neurodesenvolvimento do feto que está dentro da barriguinha. Fora isso, comendo muito mal, porque a maioria das pessoas passou a comer muito mal na pandemia, e até o uso de álcool, que a gente tem visto. Então, cuidado, cuidado. Existem evidências que mostram pra gente que grande parte das doenças que a gente tem começaram no útero. É isso. Começaram dentro do útero, né? É complicadíssimo, né, Paulo? Eu acho A gente tem que que preparar essa gestante, a gente tem que preparar essa mãe para engravidar, preparar o pai, né? Porque não é só a mãe. preparar a sogra também, a mãe, a avó, né? Porque essa O turma fica na cunhado, orelha, preparar. Ixi. fica na orelha falando, que eu falei pra você, no tempo dela todo mundo é desnutrido, então ela quer fazer você engordar, que nem doido. Muito Essa bom. não é. Ó, Será deixa eu que dá ver, para acho que as responder? perguntas. Acho que Essa as da low perguntas. carb aqui, eu gostei, ó. Sigo a dieta low carb. Meu filho deixa de comer a comida dele e quer comer a minha. Posso oferecer para ele também? Isso aqui é um problemão, gente. Sabe por quê? A maioria das pessoas faz low carb de uma forma errada, equivocada, eu diria, tá? Eu nem gosto de falar low carb, eu gosto de falar uso racional de carboidrato. O que eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo assim, ó, as mães. Não comem arroz, banana é um demônio, batata, Nossa Senhora, mas o chocolatinho 70% depois do almoço pode. Entendeu? Sim, O problema é a banana. o Hoje eu estava problema é a atendendo uma batata. mãe, uma gestante, justamente falando isso. Ah, eu não como mandioca porque sobe muito a minha glicemia, mas eu como pão integral panko. Mas o trigo sobe a glicemia mais rápido do que o açúcar de mesa. Então a gente precisa ter muito cuidado antes de cutucar um alimento que foi feito pela natureza e deixar o industrializado. É uma prepotência muito grande achar que o homem tem uma sabedoria muito superior, tá? Então cuidado, alimento da natureza é sempre bem-vindo, que não é cuidado. Principalmente porque tem muito doce low carb, tem muita coisa low carb, tá? Então assim, uso racional de carboidrato. Outra coisa que o pessoal faz, muita gordura saturada. Acha que low carb só com a gordura saturada. Qual é o problema? A gente, por estímulo ali, GLUT4 causa resistência insulínica. Tem transtorno metabólico do mesmo jeito. O segredo é a dieta equilibrada. Equilibrada, variada, colorida e tchau farinha. Joga o pacote. Joga o pacote. Tchau farinha, exatamente. Tchau industrializado. Porque daí, se mesmo assim você não come, num mundo ideal, que você não come nenhum industrializado, só alimento da natureza, e tem uma resistência e tem uma alteração, aí nós vamos começar a mexer. Tirar aqui do horário da manhã e tal. Mas para uma criança, ela até pode fazer low carb, mas tem que entender o que é low carb dentro do contexto do paciente. Alinhar o meu low carb com o low carb do paciente. O low carb do paciente geralmente é muita gordura saturada, restrição demais, eu levo também compulsão, enfim, um monte de coisa. Terrível. Paula, Isso. chega por hoje? Chega, gente, eu Falamos amei pra essa caramba. live, eu adorei. Vamos fazer live no Falamos. sono? Esse é o tema principal da Paola, né? A Paola, Eu adoro é falar. o que fala da alteração em relação às doenças inflamatórias aí, que estão relacionadas com essa obesidade, não está escrito, né? E está tudo bem estudado, né? Nossa, É a sono. mesma coisa que eu pedi para minha mãe fazer feijão com arroz, o negócio sai fácil. Não é? É isso aí. Ó, Turma, eu amei, então, Regina, obrigada. Qual a preparação para o futuro pai? Quanto tempo antes ideal? No mínimo 1 ano para o casal. No mínimo. Eu queria falar a vida toda, sabe? Mas a resposta é 1 ano. É o ideal ali. esse é o grande ideal. Se tiver 1 ano já está ótimo. Nossa senhora, até o pai largar de tomar cerveja 1 ano antes. Porque é isso mesmo. Um pai que é sedentário, tabagista, usuário de droga, obeso, ele tem uma qualidade de gameta ruim. Ele manda uma qualidade de gameta ruim ali para aquela célula que vai se formar. Porque é a partir de uma célula que vai crescer um indivíduo. Então a gente tem que pensar nisso. Então tá Certo, eu ótimo. amei ver Turma. vocês, eu amei essa live. Deixa salvo, Pedro, para eu poder colar de vocês, porque eu demoro uma vida. Vai ser- Gente, eu tenho um segredo. Todas as lives que eu faço, eu vou atrás do Pedro. Pedro, me ajuda a salvar. Eu nunca consigo salvar. Se não é você, põe nesse site. Clica. Ele salva as Eu minhas pra mim. salvo e eu vou subir pro YouTube e o áudio vai pro Spotify. O negócio aqui é profissional. Ele é muito high-tech, você me ensina, tá? Já quero também. Turma, muito Beijo, obrigado, gente. Paola.
Até a próxima, que vai ser de sono no mês 7. Agora, julho já tá. Vamos escolher qual dia da semana que vai ser. Mas no Fechou. mês 7 de julho, a live sobre sono infantil aí, que vai ser sensacional. Adorei, adorei. Já tá no tema. Combinado, combinado. Combinado? Manda um beijo. Manda o seu beijo pra você. Beijo, Regina! Estudou comigo nutrição materno-infantil. Oi, tia Gláucia. Gente, eu amei vocês aqui. Obrigada, adorei. Naná, adoro você. Eu amo Augusto. Gente, que criança linda, socorro. Eu me apaixono por todas as crianças, sou madrinha de todas, tá? E, ó, tá? O Beijo. amor não dá pra medir, né? Ai, não, criança não, né? Meu coração é isso. Beijo, gente. Com Deus. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite, turma. Beijo.